suas palestras por todo o Brasil. Qual é o nome da sua igreja agora, pastor? O nome da igreja? Projeto Recomeçar. Projeto Recomeçar. Ele tem por objetivo dar oportunidade às pessoas que acham que não tem mais chance, né, a recomeçar a sua história, dar uma oportunidade a Jesus de fazer algo por essas pessoas. Muito bem. Agora, forte também nas palestras do senhor, quando o senhor fala com os casais, não é verdade? É porque o senhor tira do próprio relacionamento, do relacionamento dos amigos, o senhor tira as inspirações para os textos que o senhor diz lá. Eu fiquei curioso para saber a caixinha, que o homem tem caixinha na cabeça. Que caixinha é essa que o homem tem na cabeça? Não, na verdade é o seguinte, aí a questão comportamental, homem e mulher, né, o homem, a mente dele é compartimentada, o homem ele tem dificuldade de fazer diversas coisas. Uma mulher atende o telefone, mexendo na panela, vendo a televisão, certo? Observando as crianças. Ao mesmo tempo, um homem põe o leite para ferver, fica parado olhando só o leite e ele acaba entornando. Então, na verdade, a gente tem essa dificuldade. Isso é uma coisa masculina. É verdade. Não é? Um homem, você sabe que sua esposa, se ela está com a blusa vermelha, se ela entrar no banheiro e trocar por uma verde, ela senta na sua frente e você nem nota. Não percebe nada. Entendeu? Mulher tem um comportamento diferente. Então, baseado nisso, foi algo que eu aprendi, que o homem ele tem caixas, a mente é toda compartimentada, certo? A mulher tem um emaranhado de fio, certo? O homem, cada caixa é um assunto. Você vai falar aí com o seu marido, certo? Você quer falar com ele sobre filhos, ele vai abrir a caixa dos filhos, se você mudar de assunto, ele vai ficar totalmente perdido. É muito comum no diálogo entre um homem e uma mulher, a mulher está falando e ele fica assim meio fora do ar, e ela pergunta, você não vai falar nada? E ele diz, eu não sei que caixa você está, porque ela trata de todos os assuntos ao mesmo tempo, né? E entre tantas caixas que nós temos, aí eu brinco, nós temos duas caixas, que o homem tem, que é a caixa grande, que é a caixa do sexo. Se o homem pudesse, faria mais sexo do que faz, na verdade. E nós temos a caixa do nada, que é aquele lugar onde o homem gosta de passar a maior parte do tempo, lá não tem nada, ele não faz nada, mas ele ama estar ali, né? É muito comum às vezes uma mulher estar olhando para o marido e ele está assim, ela diz, está pensando em quê? E ele diz o quê? Não estou pensando em nada. Ele pega o controle da televisão, muda, né? E ela pergunta, o que você está assistindo? Ele diz nada. Então lidar com esses dois mundos, isso é que é legal. Entende? Por isso que eu trabalho contra divórcio. Agora, a oração do divórcio que o senhor fez, só aquele pedacinho lá, que o cara, como que é a história? Não, que a morte... na verdade, a oração do divórcio foi uma brincadeira que eu fui fazer com um camarada. E eu não cheguei nem a concretizá-la. Foi uma brincadeira, um pastor me procurou e me disse que queria largar a esposa. Eu falei, cara, você disse que até que a morte o separe. E ele disse, não, mas eu quero, e é uma verdade absoluta, nada do que você falar aqui vai mudar a minha... Aí eu falei, vou brincar com esse cara. Eu falei assim, então fica aqui, a mulher dele chorando perto. Eu falei, fica aqui que eu vou fazer uma oração para você, a oração do divórcio. E ele, pastor, me disse, mas essa oração existe? Eu falei, fui eu mesmo que criei aqui, vem cá que eu vou orar. Segurei no ombro dele e comecei a orar. Falei, Senhor, ele disse que quer se separar e no dia que se casou disse que era até que a morte o separe. E ele disse que quer separar, então o senhor mata ele, entendeu? Dá um AVC nele, uma parada cardíaca, falência múltipla dos órgãos. E quando eu abri o olho, ele estava olhando para a esposa, brincando e fazendo assim, eu e você vamos continuar, porque eu prefiro você do que a morte. Então muito bom. São brincadeiras. Agora tem uma na palestra do senhor, por exemplo, a mulher quando fala com o homem, ela fala e ele vira para ela depois de 3 minutos e fala, o que você está falando? O que é isso? Na verdade, esse sou eu. O problema, a grande dificuldade da mulher é conseguir a atenção de um homem. Por isso é que eu brinco. Como ele abre uma caixa de uma vez, ela tem que chamar a atenção de se eu tenho algo para falar com você. É muito sério, um assunto muito sério, e falando vagarosamente que ela consegue a atenção dele, né? Se tentar colocar tudo de uma vez, ele vai se comportar de uma maneira evasiva, vai acabar saindo pela tangente e não tem possibilidade de diálogo. Eu acho que a maneira mais centrada de resolver o problema é com o diálogo. O difícil é conseguir falar, porque no vocabulário masculino tem palavras que não são a mesma coisa que no feminino. Como assim? Por exemplo, uma mulher diz assim para o marido, você nunca me leva para sair. Ela não está dizendo que ele nunca levou. Ela só está querendo dizer, eu estou afinzona de dar uma voltinha, eu estou presa aqui. Mas quando ele ouve, você nunca me leva, ele diz, semana passada eu te levei na casa da sua mãe. Então, mês passado nós viajamos para tal lugar. Então a palavra nada, por exemplo. O que é nada para um homem? Nada. O que é nada para uma mulher? O que é nada para uma mulher? Tudo. Como assim? Olha só, você chega em casa, sua mulher está de cara feia. Você olha para ela e diz assim, o que foi? Ela diz... Nada. É nada? Não, é tudo. Então, é só você aprender a se comportar.
Se você aprende a fazer a leitura, as coisas ficam mais fáceis. Agora